Boa noite. Iniciamos a nossa web na UC de Processos de Fabricação CNC. Dando sequência às outras webaulas, né, a gente vem trabalhando aqui a teoria dos equipamentos CNC, justamente para angariar todas as competências e habilidades necessárias que foram previstas conforme o material da nossa plataforma. Então vamos dar sequência aqui, né? Peço que se ainda não viram, tem as webaulas gravadas na plataforma, que vem dando, vamos falar, sequência, é sequencial, né? Uma após a outra para fazer esse entendimento sobre os equipamentos CNC, suas principais peculiaridades, né? Diferenças, as vantagens e desvantagens e operação do mesmo. Então, as operações realizadas em máquinas a comando numérico, né, máquinas CNC, requerem grande atenção tanto do programador quanto do operador, que são principais responsáveis pela obtenção dos resultados satisfatórios provenientes na fabricação por CNC. A utilização desse tipo de máquina requer profissionais da área um vasto conhecimento sobre suas funcionalidades, bem como procedimentos de segurança aplicáveis. Até porque para operar esse equipamento, né, não é tão simples assim, é lógico que a gente está aqui aprendendo e desenvolvendo essas competências, mas quem tem mais conhecimento aqui é basicamente treino, né? Quem tem mais habilidade vai conseguir operar melhor. E o principal é saber, né, quais são as funcionalidades do equipamento. Às vezes você acredita que ele tem uma limitação que, na verdade, ele pode te solucionar alguma demanda. Então, devido a um grande número de máquinas presentes no mercado, a tendência é que elas apresentem algumas particularidades, como a velocidade máxima de rotação suportada, quantidade de memória para armazenamento de programas, limite de curso dos eixos de trabalho, sistema de refrigeração do processo, localização do botão de emergência, etc. Os problemas enfrentados durante a operação de uma máquina CNC surgem quando essas peculiaridades são desconsideradas. Dessa forma, devido à falta de cuidado, o equipamento é utilizado até seu esforço extremo, ocasionando assim o surgimento de falhas e os riscos ou tanto para a longevidade do equipamento quanto para a integridade do operador. Em função disso, torna-se necessário que se conheçam os limites vistos como seguros e aplicáveis a cada máquina CNC, assim como os procedimentos e dispositivos de segurança. Outro ponto importante, muitas vezes a gente está acostumado com o CNC de um fabricante e vai para outro imaginando que é similar. Então ele tem algumas peculiaridades, um fabricante para o outro também diferencia alguns pontos, e além disso até diferentes modelos, né? Então se você tem um modelo diferente, muitas vezes é uma operação que você faz com facilidade, né? Como a gente viu anteriormente, as máquinas de maior, menor porte, né? E a gente também vai verificar durante a UC. Então, cada uma tem um limiar, né? Um limitante, um range de operação, e muitas vezes você já chega querendo fazer o que fazia uma na outra e vê que não tem essa possibilidade. Então, tem sim que a gente verificar, trabalho com CNC há muito tempo, mas tem um equipamento diferente, um fabricante diferente que você nunca viu. Então, às vezes é mais interessante fazer a leitura do manual, mesmo que seja uma leitura rápida, né? Mas sobre o descritivo e as funcionalidades, para muitas vezes você identificar qual é o diferencial e corrigir o seu programa, né? A sua operação e ver se realmente a máquina faz o que você deseja. Então, as máquinas CNC trabalham a partir de deslocamentos precisos baseados em coordenadas programadas por meio de um software, né, CAD ou CAM, que diferencia vamos falar, desenho assistido por computador ou manufatura assistida por computador, né? Ou de forma manual através do painel de programação. Essas coordenadas são obtidas por meio de desenhos tecnicamente elaborados. Então, nós vimos lá em Fundamentos, falamos de desenho, e justamente eles, né, como a gente já aprendeu a desenhar, ou aprendeu a desenhar a leitura deles, identificação, tolerância e tudo mais nas UCs anteriores de Fundamentos, a gente agora, né, já com essa habilidade, consegue entender o desenho, trazer para a parte lógica e programar o nosso CNC. Para que possam realizar a usinagem de peças distintas dentro dos padrões de qualidade exigidos, as máquinas CNC necessitam da indicação de posicionamentos denominados ponto de referência, para que a partir desses pontos possam seguir as indicações da geometria da peça desejada. Em geral, todos os CNCs possuem um ponto primário de referência chamado zero da máquina. Então está aqui o desenho, né? A gente já está acostumado, as indicações, até o material aqui, quantidade de peças, tolerâncias e tudo mais. Então, esse zero da máquina é muito importante para a nossa base, que muitas vezes você descreve o seu programa, as coordenadas, a movimentação da máquina,
Mas se ela não tiver no zero, vamos dizer o seguinte, você vai imaginar e escrever o seu programa a partir do zero máquina. E por hora você não referencia a mesma conforme o zero, né? Você inicia a operação, ela já está deslocada, vamos dizer, 10 no eixo X. Então, tudo que você fizer, ela vai estar com 10 no eixo X positivo, né? Então, com isso, tudo que você fizer não vai dar certo, né? Você vai fazer os desbaixo, faceamento, o que você for fazer, não vai bater. Então, o zero máquina, né, normalmente é determinado pelo fabricante. A operação de determinação deste parâmetro é chamada de referenciamento. Sua definição facilita algumas ações realizadas pelo operador, como o momento do posicionamento do material a ser usinado, durante a inserção e troca de ferramentas de corte, posicionamentos acessórios, fixação e assim vai. Em função disso, o zero máquina é considerado como a coordenada inicial dos eixos de trabalho e x, y e z, havendo a necessidade de referenciamento do ponto zero antes da realização de qualquer tipo de usinagem nas máquinas, justamente para que você saiba qual é o seu ponto de referência. Senão, como que você coloca lá, quero que movimenta 30 no eixo X? Você está imaginando que parte do zero, mas se a máquina estiver referenciada, pode estar partindo de qualquer lugar. Imagina que ela começou no menos 30. E aí, quando ela movimenta 30, ela vem para o zero, né? E você já está achando que ela está a 30 positivo. Então, por isso que o referenciamento é importante. Tudo, né, tem que ter base uma referência. Porém, essa operação é necessária apenas nos modelos antigos. As máquinas mais recentes já vêm com os parâmetros de referenciamento programados. Normalmente, a definição do ponto zero trata-se de um procedimento realizado assim que a máquina é ligada, para que sejam evitadas tentativas de início de usinagem sem referências, o que pode causar problemas e falhas durante a execução de um determinado programa. O processo de referenciamento do ponto zero máquina é feito de forma rápida, não dispondo de muito tempo do operador, porém é necessário que sejam tomados todos os procedimentos de segurança exigidos. Então, vamos lá. Então, referenciamento são de duas formas. Temos esse tipo de referenciamento, onde todos os eixos são referenciados de forma direta logo após a máquina ter sido ligada, bastando apenas o pressionamento da tecla para início de ciclo ou cycle start no painel de comando. E o outro tipo, né, referenciamento eixo por eixo, que o operador deve selecionar o eixo que deseja referenciar X, Y ou Z, né? Após o término das operações desse tipo de referenciamento, é necessário que se façam também um referenciamento do magazine de ferramentas para que não haja problemas no momento de troca de ferramenta durante a usinagem, né? Para não haver choque entre elas e danificar. Os comandos utilizados em ambos os procedimentos nem sempre são os mesmos, podendo variar de fabricante para fabricante ou de tipo específico de máquina para o outro, né? Um modelo diferente também. Por exemplo, se compararmos comandos de referenciamento utilizados em um torno a CNC e os de um centro de usinagem CNC, as coordenadas são distintas, mesmo que as máquinas sejam do mesmo fabricante. Isso ocorre devido ao plano de trabalho que cada máquina, ou ainda né, devido ao número de eixos de trabalho por ela utilizado. Então, aqui, ó, um centro de usinagem e um torno. Então, aqui, ó, o XY, como que ele referencia? O X vindo, né, em direção a você e o Z correndo conforme o carrinho. E aqui no centro de usinagem você já consegue trabalhar com X, Y, Z de forma diferente. Então, ao final do processo de gerenciamento, os eixos estarão posicionados no seu curso máximo de movimentação. Em caso de falhas durante o processo, virá um alerta no painel de exibição que recomendará ao operador que faça uma nova tentativa de referenciamento. Para a movimentação manual. Então, apesar de apresentar como principal função, né, a operação por meio de comandos previamente programados, as máquinas CNC oferecem também a possibilidade de movimentos de forma manual. Muitas vezes quer corrigir alguma coisa, no seu programa não entrou, você tem essa facilidade, né? Essa função permite ao operador fazer pequenos procedimentos de usinagem manualmente, além de ser essencial para a substituição e referenciamento de ferramentas no turno e definição do zero pés. Só que tem essa facilidade, mas a questão da habilidade do operador também influencia. Como você vai estar operando manualmente, você perde a benesse da precisão que a máquina tem quando você referencia no software. Então, com isso, vai de acordo com a sua habilidade manual mesmo.
Você vai ver, né, a movimentação e vai fazê-lo conforme a manete que tem ali no painel da máquina. Esse tipo de operação é executado através do acionamento individual de um dos eixos, né, X, Y, Z, da máquina em conjunto com o mecanismo de movimentação disponível. E essa manivela, né, localizada no painel de operação é o dispositivo quando se deseja fazer essa movimentação manual. Então, dotado de um sistema que permite ao operador obter o controle da movimentação desejada, mediante a quantidade de voltas necessárias, sem que haja uma limitação nesse número de voltas. Normalmente apresenta textura, ranhura, né, o pino que auxilia no movimento, ou no momento da execução do movimento de rotação, além de dispor de uma graduação localizada na sua base, a fim de permitir o controle preciso do deslocamento aplicado ao eixo selecionado. Este, por sua vez, deve ser ativado através dos botões X, Y, Z no painel de comando. Até a velocidade aqui, né? Dependendo do nível de sua habilidade, é bom reduzir para que evite, né, maiores transtornos. Então, através desse dispositivo é possível realizar zero peças, substituição de ferramenta, referenciamento de ferramentas, usinagem manual, dentre outros. A velocidade de deslocamento empregada durante a operação de movimentação manual do eixo selecionado é controlado por meio do seletor de avanço presente no painel de comando. Então, tem outro tipo de movimentação usando a tecla JOG, né? E outra forma de movimentação manual normalmente utilizada é a movimentação contínua através da ativação da tecla JOG, localizada no painel de operação da máquina. A movimentação, né, com a utilização da tecla JOG ocorre da seguinte forma: a gente pressiona ela no painel de operação, onde que ela está? Está aqui, ó. A gente pressiona ela, seleciona a velocidade de avanço através do seletor de avanço, determina o eixo, né, que a gente vai movimentar, conforme as teclas que tem no painel. Em seguida, define-se o sentido da movimentação do eixo por meio das teclas disponíveis, né? Se vai deslocar no positivo é o mais, e se vai ser no sentido contrário, né? No negativo seria o menos. Então, além das teclas citadas, o painel de operação dispõe de uma tecla normalmente denominada Rapid, que auxilia no deslocamento rápido do eixo quando esse está sendo movimentado através da tecla JOG. Então, está aqui, né, uma movimentação manual, né, as teclas utilizadas aí nesse tipo de movimentação. Temos também o painel remoto. Além da tecla JOG, a movimentação manual pode ser por esse painel, muito similar a um controle, né? Então é ligado ao painel de comando do CNC por meio de um cabo de transmissão, responsável por levar os comandos aplicados até os terminais eletrônicos da máquina. O painel remoto normalmente possui formato de fácil manuseio e dispõe de botões e seletores que dão ao operador a capacidade de execução da movimentação dos eixos de forma segura, rápida e precisa. Esse aqui tem um melhor tato, né? Dependendo do nível de habilidade, pode ser um dos fatores que facilite, né? Você desenvolver essa habilidade de forma manual. Apesar de compacto, esse tipo de painel possui as duas formas de movimentação vistas anteriormente, porém com algumas particularidades. Tem botão de emergência, quando se deseja interromper a operação de forma rápida, de modo a evitar colisões ou movimentações indevidas durante o processo, até a forma dele manusear, né, a facilidade. Eu creio que seja mais simples fazer o aprendizado por ele, né? Tem o seletor de eixo, né, que depende do número de eixos serem movimentados. Então, utilizado para selecionar o eixo de trabalho a ser movimentado, é comum a presença de 4 e 5, né, para as máquinas que possuem esse número de eixos disponíveis. Tem o avanço, né, utilizado para determinar o avanço será empregado a cada deslocamento ou movimentação da manivela eletrônica, onde as divisões equivalem respectivamente, ó, aos deslocamentos em milímetros. Zero, né? Posição neutra. Então vai ser 0,00 milésimo de milímetro. Vamos aqui para o 1000, que é a última, né? Que ele vai movimentar 1
milímetro, e assim vai. Então, ele vai aumentando essa velocidade. Essa movimentação é mensurada ou controlada através da graduação disposta na base da manivela. Temos quem mais? Botão de segurança. Então, pressionado simultaneamente com o momento de rotação da manivela durante a movimentação através do jogue para que se possa habilitar ou a movimentação do eixo escolhido. Temos a manivela eletrônica, né? Empregada no momento da movimentação do eixo selecionado. Em geral, possui uma superfície ou detalhe que auxilia durante a sua utilização, a fim de prevenir deslizes, assim como agilizar o movimento de rotação da manivela. Assim como no torno, este dispositivo também é capaz de realizar zero peça, substituição de ferramentas, referenciamento de ferramentas, usinagem manual, dentre outros. Os botões de movimentação em jogue funcionam da mesma forma que os presentes no painel de comando. Como medida de segurança, para ativação do painel remoto, é necessário que o operador faça seu acionamento utilizando uma chave que habilita a movimentação por meio desse painel. Até porque ele ficaria se tiver um curioso, quero encostar, quero ver se é igual um videogame. Então, você tem um botão de segurança ali, né, para ser ativado no painel, justamente para que saiba o que está fazendo. Então, terminou de operar, deixe esse botão desligado. É justamente para desativar o painel remoto e evitar algum acidente ali que alguém opere achando que é um controle de videogame, né? Pode ser que alguém tenha essa curiosidade aí. É lógico que essas máquinas a gente encontra muito mais em plantas fábricas, né? Já não é tão comum a gente encontrar no dia a dia aí. Mas de toda e qualquer forma, pode ser que surja um curioso, né? E queira achar que aquilo ali não faz nada, quero sentir, ver como que é o botão. Então, esse é um ponto importante para a gente ter um cuidado. Uma das grandes vantagens de trabalhar com máquinas CNC é o fato de poder elaborar e armazenar diferentes programas, tanto em computadores quanto em cartões de memória, pendrives, etc. O que oferece uma maior praticidade ao profissional que trabalha com esse tipo de máquina, uma vez que ele pode aplicar o mesmo programa em diferentes setores de produção, dentro ou fora da empresa, desde que o comando programado seja comum entre as máquinas e que as máquinas também sejam similares. Na maioria das máquinas disponíveis no mercado, é possível que, em conjunto com o software de programação, obtenha-se a transferência de dados de maneira simultânea e, em seguida, seja realizada a usinagem da peça. Então, vamos dizer que você está usando o SolidWorks. Eu vi funcionando no Fusion. Vou usar o Fusion 360. Você foi lá e fez a projeção, né? Conseguiu fazer o desenho da sua peça, você consegue transcrever esse programa em CNC e subir ele para algum IHM. Então, ele oferece essa possibilidade. Vários softwares de desenho, né? Lógico que for voltados a peças mecânicas, eles vão ter essa possibilidade de você gerar o código para fabricar como eu falei, esse desenho que você fez, que vai ser uma peça, né? Então tem essa possibilidade, é uma BNS e na nossa plataforma tem um simulador lá que vocês também podem fazer isso, né? Mas de toda e qualquer forma, quem tiver um acesso de estudante aí da Adobe, né? Se não tiver, pode pegar na escola, você consegue fazer um acesso de estudante e usar o Fusion 360 pelo tempo que você estiver no Senai. Quem for curioso, gostar dessa área, tem essa possibilidade. Então, nesse tipo de operação, o programa é levado por meio de um cabo de transmissão, wireless ou Bluetooth, até o painel de comando sem que haja necessidade de armazenamento por completo deste determinado programa na memória do CNC, gerando na máquina uma boa, né, uma relação de obtenção e execução de comandos em um curto espaço de tempo. Então, em vez de você ficar enchendo a memória lá, você rapidão sobe e você armazena num dispositivo que tenha mais memória, né? Esse método pode ser utilizado tanto em uma única máquina quanto em linhas de produção ou setores que trabalhem com grandes lotes de peças, onde a necessidade de computadores para cada máquina seria extremamente grande, o que elevaria os custos com tais equipamentos, manutenção, energia, etc. Então depende muito do ativo também que você está trabalhando. Se o seu ativo tem um valor agregado muito alto, esse custo, né, de ferramental, computador para cada máquina e tudo mais,
já não é tão grande, né, comparado aos valores que você trabalha, os lucros que você tem. Então varia muito do tipo de unidade de fábrica que você já viu, conhece ou trabalha. Então, essa prática de transmissão simultânea de programas, em alguns casos, pode gerar transtornos, como perda de sincronismo entre computador-máquina, quedas na rede de transmissão no momento da usinagem, entre outros. Em decorrência dessas possíveis falhas, em diversos casos, há necessidade de armazenamento dos programas na memória interna do CNC. Como que funciona esse armazenamento, né? Então, ela tem uma memória extensa, o programa também já não é tão pesado, né? O que permite o armazenamento de diversos programas e subprogramas. Então, o operador tem a possibilidade, né, de salvar o programa de maior utilização. É mais quando você vai produzir algo que vai ser repetido muitas vezes, né? Ou algo que você faz, por exemplo, 20 dias do ano. Então, esse tipo de programa você já guarda, né? Então, você não precisa ficar transmitindo e trazendo em pendrive ou wireless Bluetooth. Você basicamente armazena na memória e ele vai estar lá pronto quando você precisar. Então, esse procedimento também pode ser adotado mesmo no caso da usinagem de uma única peça, pois o seu principal objetivo é eliminar a ocorrência de falhas durante o processo causadas por uma possível perda de sincronismo. Vamos dizer que perdeu a conexão, teve uma interferência, né? Então, com isso, o armazenamento no próprio equipamento ajuda. O princípio dessa transferência é bem semelhante ao download de um arquivo, porém, nesse caso, o arquivo é baixado, né, para se iniciar através do cabo, e esse aqui é um grande limiar, né? Muitas vezes, para você encontrar esse cabo RS-322, você pode ter maior dificuldade, mas muitas vezes também você encontra, hoje com o advento da internet, né, questão de eletrônica tem aumentado, nos grandes centros, pelo menos, né, com a questão da importação da China e tudo mais, mas de qualquer forma tem que ter esse cabo aí justamente para fazer a conexão. Para que a transferência funcione, é necessária a instalação de um programa no computador que seja compatível com o software do seu CNC. Então, essa transferência também pode ser feita a partir do cartão de memória, o pendrive, visto que algumas máquinas possuem leitores, né, USB ou leitor de cartão, cartão SD, que oferecem suporte a esses dispositivos, o que auxilia na execução do trabalho no caso de falta de rede ou quebra do cabo de transmissão. E a identificação do programa, como que é feita? Então, pode ser facilmente identificado através do painel de exibição. Então, para que não haja confusão no momento da identificação, aconselha-se que os programas sejam devidamente nomeados de acordo com a operação que irão executar ou com o nome da peça, evitando salvamento de mais de um programa com o mesmo nome. Então, vai da organização de cada um e um pouco de criatividade também, né? Justamente para deixar algo mais prático ali, mais simples de ser encontrado e que não cause dúvida depois. Através do painel de programação é possível inserir ou modificar o nome de identificação de um programa sem que haja perda ou dano do mesmo. Porém, o normal é que se faça essa identificação ainda no momento da elaboração do programa, visto que o painel de exibição da máquina reconhece os caracteres digitados, mesmo que tenham sido inseridos em um componente externo. O referenciamento das ferramentas, que ele até citou no começo ali, que a gente chegaria nessa parte, né, do magazine. Então, os processos de fabricação utilizando CNC permitem usinar de peças com medidas e geometrias inteiramente distintas, podendo atender a um número extremamente grande de áreas e mercados onde essas peças são utilizadas, dentre os quais podemos citar as indústrias automobilísticas, aeronáuticas, aeroespaciais e navais, além das indústrias de brinquedos, utensílios domésticos, eletrônicos e etc. Visando atender às necessidades da área, tornou-se indispensável a criação de ferramentas com diversas características em relação ao comprimento, diâmetros, número de arestas de corte, material de fabricação, entre outras. Então, o CNC ajuda muito até quando tem máquinas complexas ou máquinas que você não encontra sobressalente, né? Vamos dizer que não tem a sobressalente de uma peça, tem que ter as medidas dela para fabricar, caso ela desgaste, cisale, quebre, né? Isso aqui perde um pouco de espaço, não tão agora, mas muito futuramente, com a questão do advento das impressoras 3D, que também tem
essa possibilidade, né, de você fabricar na hora algo que você precisa, não tenha sobressalente ou algo muito personificável. O que que difere? O 3D utiliza polímeros, né, para fazer essa impressão. E o torno você tem a capacidade de usinar materiais metálicos. Então, justamente essa questão do material ainda diferencia muito. Mas no futuro próximo pode ser que máquinas, né, menores, com menor capacidade, estejam aí disponíveis para fazer essa usinagem também em materiais, outros tipos de materiais, não só polímeros, né? O ponto de referência da ferramenta. O ponto de referência da ferramenta é normatizado pelo fabricante da máquina e determinado a partir do zero máquina. A gente já viu a importância dele. Então, a máquina determina o comprimento da ferramenta calculando a distância entre o zero, máquina e a aresta. Então, o ponto que ela vai trabalhar. Então, para que isso aconteça, é necessário tomar um terceiro ponto como referência, que pode ser através de uma das faces da peça a ser usinada ou através de dispositivos de referenciamento como o 2i. Quais são as medidas, né, de referência da ferramenta? Essas medidas são de extrema importância para o desenvolvimento do processo de fabricação por CNC, pois é a partir delas que a máquina calcula as trajetórias executadas durante a usinagem. Essas informações são adquiridas a partir da mensuração da ferramenta após ter sido montada no suporte e posteriormente fixada na máquina. Durante esse processo são coletados os seguintes dados. Então, o comprimento, né, a partir da medida encontrada no ponto de referência à ponta da ferramenta, sendo este comprimento paralelo à linha de centro. Dimensão transversal, que é a medida encontrada entre o ponto de referência e a ponta da ferramenta, sendo esta medida transversal ou perpendicular à linha de centro, e o raio da ferramenta, né, que é medida através da divisão do diâmetro total encontrado. Então tá aqui, ó. Então, segundo o David, aí, certo? Então, ele traz aqui, ó, L, o comprimento, que é a medida transversal, e o ponto de referência, e o R, o raio. E aqui ele demonstra, né, quais são essas medidas. Então, podem variar mesmo nos casos onde as ferramentas têm, teoricamente, as mesmas características estabelecidas pelo fabricante, e isso ocorre devido a variações de alguns fatores no momento da fabricação de cada ferramenta. Em função disso, é necessário que se faça a medição mesmo quando se substituem ferramentas idênticas durante a usinagem, nos nossos processos de referenciamento, né? As medidas de referência variam de uma ferramenta para outra, sendo imperceptíveis a olho nu ou até mesmo para alguns instrumentos de medição de precisão mediana, visto que correspondem a uma escala de milésimos de milímetros. Então aqui a gente já encontra, né, medidas que dependendo da sua escala até alguns paquímetros não conseguem, né? Na verdade, milésimo de milímetro, dependendo ali da referência que você estiver usando, você já vai precisar de um micrômetro. Então, com isso, para que se obtenha o referenciamento das ferramentas, alguns passos devem ser adotados pelo operador para que o processo seja executado de forma satisfatória, de modo a evitar a ocorrência de imperfeições geométricas e dimensionais na peça usinada. O processo de referenciamento visa identificar a medida exata entre o ponto de referência e a ponta da ferramenta, sendo essa informação, né, essa identificação armazenada numa página disponibilizada na máquina, conhecida como corretor de ferramentas, né, ou lista de ferramentas, onde são especificadas as ferramentas que serão utilizadas juntamente com informações como o local ou torre em que a ferramenta está fixada, o raio e assim vai. Então, em geral, o processo é realizado após a fixação do material, que será usinado, visto que a face deste material servirá de auxílio no momento da obtenção da medida referente ao comprimento da ferramenta. David levantou a mão? Ô, professor, vou ter que sair aí. Ah, sem problema. Eu vou continuar gravando, mas de toda e qualquer forma, quando você tiver, a gente começou com uns 2, 3 minutos, né? Você já acompanha Uhum. mais ou menos no minuto 32. Se quiser anotar aí. Não, 32 É, eu não. vou. Ah, Eu pode notei falar. aqui pela página também. Ah, fechado. 25, né? 20, estamos entrando na 26. Vai estar no minuto, salvo engano, 28.
Aí você pode dar Não, sequência. Eu tranquilo. vou até o final aqui, tá bom? Bom trabalho para você, com Deus. De toda Obrigado, forma, professor. Fique com Deus. segunda-feira aí, tiver de novo para a gente continuar. Fechado? Não, alinhado. Fechado. Combinado então. Então, seguindo aqui, né, para todos os demais alunos que vão assistir gravado, o David também, né, então, para o nosso correto desenvolvimento do processo, o que a gente tem que adotar? Quais são os passos, né? É a seleção da primeira ferramenta. Então, a correta seleção da primeira ferramenta a ser utilizada no momento da usinagem tem uma grande importância, visto que ela será referência de compensação para as seguintes. Então, a gente tem que saber justamente por que, né? Ela vai ser base. Então, base para base, né? Então, quando a gente referencia, a gente faz uma base. Então, essa ferramenta, né, a primeira, ela vai servir de base para referenciar as outras. E a fixação da ferramenta, né, deve ser seguida na posição de número um do magazine ou da torre porta-ferramentas, e em seguida acionada através do comando MDI para o eixo onde será referenciada. Geralmente, o mecanismo que comporta a ferramenta durante o processo de referenciamento, assim como no momento da usinagem, fica situado no eixo Z. A rotação necessária, então, sendo de usinagem, no momento do processo de referenciamento, a ferramenta deve estar em movimento de rotação, sendo esta calculada de acordo com os padrões de definição de RPM, né, rotações por minuto, e o referenciamento da ponta, né, para que seja identificado o comprimento correto entre o ponto de referência e a ponta da ferramenta, devemos utilizar o sistema de movimentação manual dos eixos, pois é necessário que o eixo referente ao mecanismo onde a ferramenta está fixada seja movimentado lentamente até que a ponta da ferramenta toque levemente a face da peça. Então, isso é com cuidado. E aí, quanto mais habilidade, mais treino, mais prática, a pessoa consegue fazer isso com maior velocidade. Então, muitas vezes está chegando próximo, né? Se quiser movimentar um pouco mais rápido, chegou próximo, você diminui esse movimento. Se você está começando, né? Nem todo mundo aqui na turma, creio que já teve, né? Como fala? Já teve trabalhando com CNC. Então, às vezes você deixa um movimento de avanço menor. Ah, mas demora muito, né? Quando você está aprendendo, tem que ter paciência, não tem jeito. Creio que aqui todo mundo já andou de bicicleta, ou já aprendeu a dirigir, pilotar. Você aprende devagar mesmo. Então, tenha paciência que você também vai chegar, né? Vai adquirir habilidade para movimentar de forma mais rápida. E o ponto zero, a ferramenta, né? Após o primeiro contato da ferramenta com a face da peça, o operador deve determinar o valor do deslocamento, né, em Z, demonstrado no painel de exibição como sendo o ponto zero. Essa determinação deve ser transferida para o corretor de ferramentas e para a página de referência dos eixos, seguindo os comandos determinados pelo fabricante no manual de operação. Dessa forma, sempre que o painel de exibição informar um valor negativo abaixo de zero, significará que a ponta da ferramenta está abaixo da face ou em contato com a mesma. Por outro lado, quando esse valor for positivo, representará o afastamento da ponta da ferramenta em relação à face da peça. E as ferramentas seguintes: após o término do referenciamento da primeira ferramenta, as demais ferramentas devem ser organizadas e fixadas no magazine ou torre porta-ferramentas da máquina de acordo com a sequência de operações que serão executadas no momento da usinagem da peça. As condições para o referenciamento são as mesmas quanto à forma de posicionamento, o cálculo de RPM e a forma de referenciamento da ponta através da movimentação manual. No entanto, a partir da segunda ferramenta, o valor encontrado após o contato com a face da peça não deve ser zerado, pois esse valor representa a diferença do comprimento entre a ferramenta número 1 e as demais, igual está aqui mostrando na nossa imagem. Resumindo, apenas a primeira ferramenta precisa ser referenciada. A máquina baseia-se nesse primeiro valor para referenciar as demais, até para a gente ganhar tempo também. E o ponto zero peça é a principal referência utilizada durante a programação, pois é a partir dele que o comando numérico realiza precisamente os cálculos dos deslocamentos necessários para a obtenção de cada geometria presente na peça.
Esse ponto pode ser modificado pelo programador e especificado em qualquer região da peça, visando a melhor forma de deslocamento dos eixos e trabalho dentro da programação. A partir desse ponto serão definidas todas as coordenadas e posicionamentos da peça ou da ferramenta. Existem várias formas de diferenciamento do ponto zero peça, sendo cada método aplicado a uma situação específica, entre as quais podemos citar referenciamento das extremidades. Esse método de referenciamento consiste no contato da aresta de corte da ferramenta com as faces laterais da peça, a fim de se obter a coordenada zero dos eixos x e y, enquanto se dispõe de três eixos, ou apenas no eixo x, quando se dispõe de dois eixos. Temos o referenciamento no centro, né, consiste em identificar o centro exato da peça, adotando esse centro como ponto de partida das demais coordenadas. Então, é muito da lógica também que cada um utiliza, né? E estabelecendo o ponto zero no centro da peça, algumas particularidades devem ser observadas no centro de usinagem. Então, verificar a representação das coordenadas dos eixos no painel de exibição, verificar dentro do programa que todos os deslocamentos à direita no eixo X serão positivos ou maiores que zero, verificar se os deslocamentos dentro do programa realizados à esquerda serão negativos ou menores que zero, e verificar se no eixo Y todos os movimentos de aproximação da mesa serão negativos e os de afastamento da mesma serão positivos. Essa forma de definição do zero também pode ser aplicada em peças cilíndricas no torno CNC. Para isso é necessário que se faça medição do diâmetro do material e em seguida realizar o contato da ferramenta com o corpo cilíndrico da peça. Após o contato, o valor apresentado no painel de visualização deve ser zerado e realizar o deslocamento do eixo X com o valor correspondente ao raio do material que será usinado, atribuindo ao final do deslocamento o valor zero ao eixo X na página de referências da máquina. Certo, senhores? Para qualquer dúvida, estou à disposição na plataforma. Espero vê-los aí na próxima web aula. A todos, né? Mantenham-se estudando pelo menos 1 hora por dia, porque esse material é bastante extenso e tem muita coisa aqui que precisa da teoria mesmo para trabalhar. É lógico que trabalhar no CNC na prática é muito mais legal, mas a teoria te dá alguns atalhos, né? Facilita e te traz coisas que até mesmo para quem opera possa não ter visto ainda, tá bom? Então fiquem com Deus e até a nossa próxima web.